na verdade, eles podem ser interessantes ou eles podem ser trabalhados para que fiquem interessantes, tá? Então, assim, hoje no processo de Express Entry, que é o processo vigente que usamos no Canadá, foi introduzido em 2015, o interessante é, não existe uma lista de ocupações em demanda. Então, a pessoa pode ser um médico, pode ser um dentista, um engenheiro, um cozinheiro, um assistente administrativo, um professor. Ele, com a mão de obra dele, né, com a experiência de trabalho dele, ele é aceito no Canadá, tá? O que o Canadá quer? Ele quer mão de obra, ele quer pessoas que vão poder realmente contribuir para o país. Então, o perfil ideal, se essa é a sua pergunta, seria o seguinte: se você tem uma idade até 30 anos, você pontuou extremamente bem no processo, em termos de pontuação. Após isso, a gente vai perdendo 5 a 6 pontos por ano. Após os 40, começa a perder 10 pontos por ano. Após os 45, passa a zerar. Isso não quer dizer que a pessoa de 45 anos não possa mais aplicar residência permanente. O que quer dizer que essa pessoa não pontua mais bem no sistema de pontuação. Então, idealmente, até os 30 anos para pontuar super bem, tá? Eles querem pessoas com altíssimo nível de escolaridade. Então, é uma graduação de pelo menos 3 anos, com uma pós-graduação de pelo menos 360 horas, um mestrado, 2 graduações, faz com que a pessoa pontue bem em termos de nível de escolaridade. A pessoa que tem 3 anos ou 30 anos de experiência de trabalho, ele pontua exatamente igual. Isso mostra pra gente que eles querem pessoas que realmente, não necessariamente têm muita experiência de trabalho, mas ainda têm idade e alta proficiência no inglês ou francês, que são as línguas oficiais do Canadá, para ingressarem no mercado de trabalho, para poderem realmente produzir para o Canadá. A gente tem todo um processo de consultoria também, é um pouco diferente da consultoria da Celina, porque é uma consultoria mais voltada para a área acadêmica, uma consultoria mais educacional. Então a gente pega todo o perfil desse cliente, não apenas do cliente, mas da família do cliente, por conta dos benefícios que a Celina estava explicando. Então a gente pega todo esse perfil do cliente, pega todo o background dele, e aí a gente vai tentar direcionar ele para instituições e cursos mais de acordo com esse perfil dele. Que, claro, futuramente vai dar um bom nível, que dê um bom nível de empregabilidade quando ele se formar. Porque um dos benefícios que ele vai ter vai ser o tempo de trabalho depois da graduação. Então a gente tenta sempre juntar essas duas opções. Também juntando para a melhor opção de cidade que ele vai poder trabalhar, para a área de trabalho dele que vai ter um bom benefício para ele. Nessa consultoria também a gente faz um planejamento financeiro, mas em relação ao custo de vida que ele vai ter nessa cidade, em relação ao custo de ensino. Até porque até para o cliente não sonhar demais e acabar se complicando nesse seu planejamento. Então a gente faz tudo bem encaixadinho para que ele saia daqui com o máximo de segurança possível. Então a gente trabalha, a maioria das instituições trabalhadas são faculdades públicas, são colleges públicos. Por quê? O processo de ingressar nessas instituições é um processo menos burocrático. Em relação ao custo-benefício para esse cliente, ele vai ser melhor, ele vai oferecer todos esses benefícios que a gente estava explicando. Então, a gente trabalha com mais de 70 instituições hoje no Canadá, que a gente vai poder sempre adequar de acordo com o perfil do cliente. Existem algumas provas de proficiência que o aluno pode fazer daqui do Brasil. Uma delas é o IELTS Academic. O IELTS tem 2 tipos de prova, tem o Academic e tem o General Training. O General Training já é para fins imigratórios, para quem já quer aplicar para processos de Express Entry. Tem o IELTS Academic, ele pode fazer também o TOEFL IBT, que é aceito na maioria das instituições, e existe um outro caminho que seria através do Pathway. O Pathway são programas de inglês acadêmico, que ele pode ingressar numa escola parceira dessa faculdade, e ao ele alcançar o nível de inglês que essa faculdade exige, ele pode ingressar diretamente na faculdade sem precisar fazer o IELTS ou o TOEFL. Isso, exatamente. Ele prepara, ele além de eliminar a necessidade de fazer a prova do TOEFL ou do IELTS Academic, ele prepara o aluno também para a vida acadêmica, né? Porque é diferente de você saber o inglês para você, né, no seu dia a dia e a vida acadêmica. Então o Pathway é bastante interessante porque prepara o aluno para isso. O método de ensino no Canadá é diferente. Então a gente tem bastante aluno também que já vai ingressar diretamente no college com o IELTS e com o TOEFL, mas chega com os 2 meses de antecedência, acaba fazendo esse pathway para poder se adaptar ao sistema de ensino no Canadá. Aquecimento, né? Isso, é um aquecimento.
Vamos lá, para o Express Entry em si, existe uma tabela da imigração, tá? Então a tabela diz, por exemplo, se você é solteiro, você tem que demonstrar no mínimo 12.475, para um casal 15.531, 3 pessoas. Então é uma tabela que a imigração estipula. E eles colocam esse valor como um valor que eles consideram suficiente para você iniciar a sua vida. Eu considero que é suficiente em torno de 4 meses, né, da sua entrada, porque você vai ter que mobiliar um apartamento, são bastante gastos iniciais, tá? Para quem vai estudar no Canadá, eu acho que tem que ter um foco, um planejamento financeiro é extremamente importante. Infelizmente, a gente vê muita gente chegar sem esse preparo financeiro e acaba ficando naquele sufoco do dia a dia, de não ter a renda suficiente. Então, assim, o meu aconselhamento é, se você vai como solteiro, tenha no mínimo 15 mil dólares para o seu primeiro ano. Tá? Sendo bastante econômico, além do valor integral do primeiro ano do curso, que é quanto a imigração vai querer enxergar de funds. Para quem vai como casal, em torno de 24 mil dólares para o seu primeiro ano, mais o valor integral do primeiro ano do curso. 3 pessoas, 36 mil dólares e assim eu vou acrescentando, tá? Eu acho que o importante é esse preparo financeiro. E os valores que a gente coloca, na verdade, ele é muito perto da realidade. É quanto a gente percebe que os clientes vão e eles gastam como mínimo. Quanto mais, melhor. Mas eu diria que esse seria o mínimo assim. O mínimo para se manter. Para se manter. Tem alguns benefícios para quem vai estudar num college, por exemplo, para quem tem filhos. Vai depender sempre da província que essa pessoa for estudar. Então, geralmente, uma média a partir de 4, 5 anos de idade, o filho desse aluno que vai estudar no college, ele já vai ter benefício, vai poder estudar numa instituição pública gratuita no Canadá. Então, tem essas vantagens também de você, às vezes, ir para o Canadá com a família. Então, vai te dar esses benefícios. O custo hoje de uma faculdade depende da graduação, do tempo de graduação. Então, como eu te expliquei, a gente faz essa análise financeira, tanto do custo de vida quanto do custo da faculdade, até para quando o cliente chegar lá, não ficar apertado, não acabar sofrendo em relação a isso. Muitas vezes também o cliente fala, olha, eu tenho 2 filhos que eu quero que eles vão fazer uma escola, um high school no Canadá. Quanto custaria isso? Se você for inscrever essas crianças, mesmo numa escola pública, que é pago para o estrangeiro ou para quem não tem um pai ou uma mãe portador de um visto de estudo ou de trabalho, ele vai custar em torno de 14, 15 mil dólares por ano, que é quanto custa um college. Quer dizer, se a mãe ou o pai forem fazer o college, a criança vai ter o benefício de estudar gratuitamente. Em vez de pagar 30 mil por ano para essas crianças estudarem na escola pública, a mãe faz uma faculdade, 15 a 18 mil, as crianças vão ter direito à escola gratuita. Então, no final das contas, é mais vantajoso. Ele é um ponto positivo, porque acaba que se você entra numa escola, você vai ver pessoas de tantos outros países, Xenofobia. sabe? Exatamente. Então, se você vai no mercado de trabalho, você está sentado do lado de um chinês, de um indiano, de um filipino. Então, assim, é um país multicultural, né? O Canadá, na verdade, ele é composto por imigrantes. Isso é bastante interessante. Eu acho o seguinte, se o Canadá é o seu plano, você tem que ter paciência para você ter esse planejamento, sabe? Não é uma coisa que nasce um dia para o outro, porque tem um planejamento financeiro, tem a questão do tempo para as coisas acontecerem, você se enquadra no programa de residência permanente, se você não se enquadra, o que fazer daqui ainda para você se enquadrar bem? De repente é focar no francês, é focar no inglês, é ter maior nível de escolaridade, mais experiência de trabalho. Então são questões que você precisa entender, ok, qual é o melhor programa para mim hoje? É ingressar no processo de residência permanente ou, peraí, eu não me qualifico bem, eu vou estudando, quanto custa de dinheiro, o que esperar? Então, assim, a busca de informações é muito importante e principalmente hoje que tem tanta informação na internet, por exemplo, a gente faz hangout o tempo todo, tem muito material no nosso site, a pessoa precisa saber o produto que ela quer adquirir, entender aquele produto a fundo.